Então, gente, vamos continuar aqui, né? A gente tinha parado no Neolítico e a gente viu, né, o surgimento das primeiras civilizações, como que foi essa transição. E agora a gente vai avançar até a civilização suméria, né? As cidades-estados sumérias ali. E começar, né, a Mesopotâmia. Os historiadores, né, concordam que a África é considerado o berço da vida da humanidade, né? E no sentido das as formas primárias de vida, mas também eles concordam que a Mesopotâmia é considerado o berço da, entre aspas, civilização, né? Das sociedades, das primeiras sociedades mais complexas aqui. Todas elas foram se aglomerando e foram se fundaram ali na Mesopotâmia, né? E a primeira de todas elas é a Suméria, né? Então eu peguei aqui o conceito de proto-história, né, que só para a gente saber o que, que é. No caso aqui seria a transição, né, da pré-história para, entre aspas, história em si, né, nessa terminologia que a gente usa, que seria caracterizado como proto-história. Período de desenvolvimento da humanidade entre a pré-história e a história, né, que precede o surgimento da escrita, mas que nos é permitido conhecer por ser descrito em alguma das primeiras fontes escritas, né. Praticamente coincide com a idade dos metais, né. Até o século XIX era uma crença geral que o homem tivesse surgido em poucos milhares de anos. Os estudos arqueológicos mostraram, porém, que a espécie humana passou por um processo evolutivo de dezenas de milhares. Isso daqui, né, que a gente já falou ali, mas essa proto-história coincidiria com a idade dos metais aqui, né? Que a transição é que quando as sociedades agrárias reuniram os primeiros elementos para a posterior aplicação da escrita. A principal característica foi a substituição da tecnologia da pedra pelo metal, né? No caso, eles usavam as pedras, né, para fazer os instrumentos, e aí eles usavam o cobre, né, como o metal que eles dominavam ali. O elemento que eles dominavam era o cobre, só que o cobre era muito mole, né, então eles faziam só as obras de arte, né, deles, as manifestações artísticas dele, porque ele era muito maleável, eles não poderiam fazer os machadinhos, as armas. Então eles, aí depois que eles descobrem o bronze, né, aí começa a idade do metal, né, em vez de fazer com as pedras, né, com a pedra lascada, com a pedra polida, eles começam a fazer os machadinhos com o bronze, né, com o metal, por isso que é chamado da idade do metal. Eles deixam de fazer com o cobre, né, que é o chamado período calcolítico. Então eles, essa seria a característica dessa transição, e quando ocorre essa transição, alguns chamam de proto-história. Aí aqui, antes de entrar na Suméria em si, existe uma classificação aqui que eu peguei, que seria a divisão em três períodos pré-dinásticos, né? Pré-dinastia arcaica, e depois entrando no período dinástico em si, né? O primeiro período, esse daqui seria o do Al-Ubaid, iria de 6.500 a 3.800, né? Período pré-histórico da Mesopotâmia. O Tel, né, que seria o sítio arqueológico do Oriente Próximo, situa-se a oeste de Ur, né, no sul da província iraquiana de Dikar. Só avançar aqui. Uma Shaur aqui, ela fica aqui, né? Seria a oeste de Ur, né? Esse sítio arqueológico refere-se a essa Suméria Mesopotâmia Meridional aqui, né, no caso que eles chamam. Aí, seu nome foi atribuído a uma cultura pré-histórica de cerâmica, né, do período Neolítico e da Idade do Bronze, que representa a primeira ocupação na planície aluvial da Mesopotâmia Meridional. A cultura de Ubaid teve uma longa duração, iniciando antes de 5.300, né, e encerrando-se com o período de Uruk, por volta do ano de 4.000 a.C. A adoção da roda aqui, né, é muito importante, que foi nesse momento pré-dinástico ali, né, e o início da Era do Bronze, né, que eles começam a deixar de usar o cobre e começam a usar o bronze, né, e o bronze é útil para eles fazerem as machadinhas, as ferramentas e as armas. Aqui, né, a gente tem a extensão da cultura de Ubaid, que ela vai em toda essa parte manchada aqui, né. Daí tem os assentamentos aqui, né, da cultura de Ubaid,
que esses assentamentos depois tornam depois as cidades, né? Cidades-estados, chamadas de cidades-estados aqui. Aí o segundo período é chamado período de Uruk, né? Que seria um período de desenvolvimento proto-histórico, que ele vai usar esse termo proto-histórico, né? Por isso que eu expliquei antes, compreendido entre o último milênio do Calcolítico. O Calcolítico é a idade do cobre, né? Como eu falei, o cobre ele era mais maleável que o bronze, então ele não era útil para fazer as machadinhas, então eles faziam de pedra, né? Por isso eles faziam de pedra polida, de pedra lascada. Aí quando chega a idade do bronze, né? Aí eles começam a fazer as machadinhas, ferramentas de bronze dele, que é cobre e estanho. E a idade do bronze da história da Mesopotâmia, né? Ele compreende isso daqui. Aproximadamente o quinto milênio, né, antes de Cristo, daí 3.800 e 3.200. O quarto milênio, quarto aqui, né, 3.800 e 3.200. Ele vai surgir depois do período de Al-Ubaid e é sucedido pelo período de Gem-Bet-Nasr. Com o nome da cidade antiga da Suméria Uruk, né, este período assiste o surgimento da vida urbana na Mesopotâmia. As descobertas mais importantes desta fase centram-se em Uruk, um assentamento localizado a poucos quilômetros de Al-Obaid, no curso inferior do rio Eufrates. A cidade de Uruk é essa aqui, ó. Ele está aqui, como ele fala, no curso inferior do rio Eufrates aqui, né? Está bem pertinho do rio Eufrates aqui, essa cidade de Uruk. Acho que ela é uma, junto com Ur, né? Que Ur é Ur do Abraão, Ur dos caldeus. E Uruk são as mais conhecidas, Nippur também, né, um pouco conhecido. Porque a gente olha aqui de essas outras aqui, Kut, nunca ouvi falar, Larak, essas outras aqui é mais desconhecidas, essas outras cidades aqui. Tem a Babilônia aqui, né, que depois vai se tornar bem conhecida. Mas aqui acho que é Nippur, Uruk e Ur, né, que são os três mais conhecidinhos. A cultura de Uruk sente-se na zona sul do Mesopotâmia, cujos recursos expandem pelo próximo Oriente Asiático. Nistos vestígios foram encontrados no norte da Síria, Turquia, Susa e no atual Irão, né, ou Irã. Aí a gente vai ter o terceiro período aqui, né, que seria o terceiro período pré-dinástico, que seria o período de Gembet-Nasr. Foi um dos períodos arqueológicos da história da Mesopotâmia, né, compreendido entre 3.100 e 2.900. Aqui o seu nome advém do Tel, né? Esse Tel aqui seria se refere a um termo da arqueologia, né? Que eles usam, que é quando eles fazem aquelas escavações e fica aqueles buracos ali que eles têm eles usam esse termo que eles chamam de Tel ali, né? Tel e sítio arqueológico de Nasr, onde o principal conjunto típico deste período foi pela primeira vez reconhecido pelos arqueólogos e historiadores. Sua distribuição geográfica está limitada ao centro-sul do Iraque. A cultura do período proto-histórico Yendenazir compreende o tempo de transição entre o período de Uruk, né, definido pela disseminação de uma cultura comum entre o Oriente Médio, e o período das dinastias arcaicas, marcado pelas diferenças regionais, né. Aqui, no período de Uruk, seria a disseminação de uma cultura comum, né, que eles queriam unificar, como se fosse. E aí depois as dinastias arcaicas vão tentar marcar algumas diferenças regionais, né. Então, esses seriam os três períodos pré-dinásticos aqui, né? Aqui, essa cidade de Lagash, que também acho que vai ser bem importante depois. Tem ali nos outros slides. Aí depois de tudo isso, né, a gente chega no período dinástico arcaico, né, em si, que é depois desses três períodos, que ele é chamado cultura arqueológica na Mesopotâmia, né, que é datada de 2.900 a 2.350, né? Então aqui a gente percorreu ali, desde aquele primeiro período pré-dinástico ali, que é 6.500, né? 6.500 a gente foi até lá, dando uma visão panorâmica, né? 6.500 foram três períodos pré-dinásticos até 2.350 aqui. Percorreu uns 4.000 anos aqui só nessa brincadeira. Foi precedida por os períodos que a gente falou ali, né? Faz parte da história da Mesopotâmia, viu o desenvolvimento da escrita aqui, né? E a formação das primeiras cidades-estados. Tirar esse aqui, que é cidades-estados. O período foi em si caracterizado pela existência de várias cidades-estados, pequenos estados com uma estrutura relativamente simples que se desenvolveram, se consolidaram ao longo do tempo, né? Esse desenvolvimento acabou levando
a unificação de grande parte da Mesopotâmia sob o governo de Sargão. Esse Sargão aqui é bem conhecido, né, como o primeiro imperador do universo, né? Ele foi o primeiro que conseguiu fazer o primeiro império, né, que conseguiu unificar todos em torno do seu império. O primeiro monarca do Império Acadiano, que é o nome do primeiro império, né, que teve na humanidade, o Império Acadiano, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco. Apesar da fragmentação política, as cidades-estados deste período compartilhavam uma cultura material relativamente homogênea. Cidades sumérias como Uruk, né, que é que a gente falou, Ur dos caldeus, vai ter na Bíblia, Lagash, Uma e Nippur, que a gente falou, localizados na Baixa Mesopotâmia, eram muito poderosos e influentes. Os estados do norte e oeste estendiam-se a partir de cidades como Quismar e essas quatro que são bem desconhecidas aqui. Aqui tem a Ur aqui, né? A Ur está aqui. Uruk, Nippur. Daí essas aqui, Lagash, né, que ele falou ali. Mas essas aqui são bem desconhecidas, né? Telagrama, nunca ouvi falar. Já essas aqui já são difíceis de você ter ouvido falar, né? Ali a Ur, eu conhecia a Ur, né, por causa da Bíblia, que era estudando os caldeus ali, a Ur, chamada de Ur dos caldeus. Mas essas outras aqui é um pouquinho mais difícil, né, de só ter ouvido falar. O estudo na Mesopotâmia Central e Baixa tem sido prioritário em regiões vizinhas, né? Sítios arqueológicos na região, notavelmente Jursu, também Snuna, Cafage, Ur e outros, foram escavados desde o século XIX. Essas escavações encontraram textos cuneiformes e muitos outros artefatos importantes. Como resultado, esta área é mais conhecida que as regiões vizinhas. Mas a escavação e a publicação dos arquivos de Ebla mudaram essa perspectiva ao lançar mais luz sobre as áreas circundantes, como a Mesopotâmia superior. Ele está falando das escavações arqueológicas aqui. É interessante que até o começo do século XIX, os arqueólogos não acreditavam, nem os historiadores não acreditavam que existisse a Suméria. Não conheciam a Suméria em si, eles denominavam como Acádia só. Então, e eles aí apenas relacionavam com o Império Acadiano, né, que é o império que a gente vai ver. E eles não conheciam como Suméria. Aí, no começo do século XX, que algumas escavações foram feitas, e eles encontraram, acho que se não me engano, 10 mil daqueles tablets, né, que eles chamam. Tablet é um tecnológico, né, aqueles tablets de cuneiformes, né, de escrita cuneiforme. E aí eles tiveram que fazer, e tinha e era interessante que seria tinha uns tabletes que eram trilíngues, assim, que eram de 3 línguas diferentes, que eles tiveram que fazer uma adaptação e tentar decifrar tudo aquilo e traduzir. E aí foi nisso que eles conseguiram esse entendimento, né, que existiu a Suméria. Conseguiram começar a chamar de Suméria antes do século XIX. Não consideravam que não existia Suméria. Isso que é interessante nessa questão arqueológica, né, que você vai descobrindo. Imagine, né, você achar 10 mil disso daqui. É um tesouro arqueológico, né, que é chamado. Muito interessante isso. Essas novas descobertas revelaram que a Mesopotâmia inferior compartilhava muitos desenvolvimentos socioculturais com as áreas vizinhas, e que todo o antigo Oriente Próximo participava de uma rede de intercâmbio na qual circulavam bens e ideias materiais, né? Já estavam começando a se interligar, né, nesse tempo. Já. Então aqui a gente vai falar propriamente, né, das cidades-estados, dessa importância, né, que elas que começaram a se organizar como civilização, como sociedade mais complexa. A Mesopotâmia fazia parte da região onde se encontram hoje, né, o Iraque, o Kuwait, a Síria e a sul da Turquia. Né? No passado formava com o Egito um arco semelhante à lua do quarto crescente. Devido a isso, também a qualidade dessas terras ótimas para a agricultura, esse arco ficou conhecido como o famoso crescente fértil. Né? O crescente fértil eu coloquei, né, na outra aula, que ele ia daqui, né, ele seria como se fosse uma lua, que seria tudo no Oriente Médio, que tem muita terra árida e seca, né? E aí bem nessa luazinha aqui, que é o crescente fértil, ele seria uma terra muito produtiva aqui, né?
Eu coloquei o mapinha já, acabei não colocando nessa aula. E aqui no caso seria a Mesopotâmia, né? Com a divisão política de hoje, né? Como aonde que ela abrangeria aqui, ó, aqui tem o Iraque, né? Aqui dentro do Iraque, né, estaria todas essas cidades, esses estados aqui, né, de Uruk, Ur, Eridu, Nippur, Caldeus, os babilônios, a Babilônia, né, os babilônios. Aí o Irã, né, que seria o atual Irã, aqui os persas e os medos, né. Aqueles tempos seriam os medos e os persas e hoje em dia é o Irã, né. E aqui a Síria, né, um pedaço ainda seria, da Síria seria onde que eles chamavam de Mesopotâmia. E em Nínive, né, a cidade de Nínive lá, que também conhecida também na Bíblia, né, que foi onde que o profeta Jonas foi engolido por uma baleia, né. Aí aqui onde que ficavam os assírios, né, que ficavam localizados os assírios, que é a cidade de Assur. Então, para ver, né, e tinha um pedacinho da Turquia aqui, né, que pegava os Mesopotâmia. Para ver aonde que a divisão política, né, interessante ver a divisão política que temos Israel, Líbano, Jordânia, a Arábia Saudita, né, a Turquia. Esse território aqui como tem um livro que eu vi de acho que é Dave Hunt o nome ele é acho que é um historiador cristão. Ele fala, né, que Jerusalém é um cálice de tontear, que eu acho que é um termo que ele usa bíblico. Mas esse território aqui do Oriente Médio também realmente é um cálice de tontear, que ele diz, porque é um território assim que onde começou tudo aqui, né? As cidades-estados e depois muitas guerras nunca parou mais, né? Parece que começou lá essas guerras e nunca parou, né? Até hoje ainda está sob uma constante luta ali, né? O Israel sempre nessa luta com a Palestina ali, nunca se chegam a um acordo de paz, nada, e é uma batalha parece que meio que eterna, né? Que desde aqueles tempos, depois os judeus foram dispersos, né, pelo mundo, mas ainda teve que ocorrer a tragédia do Holocausto para eles voltarem, né, para o lugarzinho deles, e aí não teve uma trégua, né? Eles continuaram sempre a mesma briga ali, judeus e palestinos, judeus, né, israelenses e palestinos, até hoje ainda continua nessa guerra eterna, parece que não acaba, né? Muito clima bem pesadinho, né? Então, Mesopotâmia, né? Como quem estudou já um pouquinho de história está careca de saber, né? É a terra entre os rios, né? Tigre e Eufrates. Foi chamado, né, por se localizar no Tigre e Eufrates aqui. O território que no passado é conhecido como Mesopotâmia é formado basicamente por uma planície, ora desértica, ora pantanosa, né? Com temperaturas que podem chegar a 50 graus na sombra, né? Muito quente ali, né? Por isso que o crescente fértil foi muito importante, né? Foi aí que milhares de anos povos como os sumérios, né, que é o que a gente está estudando, mais para frente a gente já chega ali nos acadianos, e aí os hititas, né, que é um povo também que é um povo muito, uma existência muito polêmica, né, porque eles existiam na Bíblia, esses hititas, e a história não aceitava eles, e aí foi depois uma outra descoberta arqueológica que conseguiu fazer ali, decifrando e associando as palavras, né, que eles tiveram que fazer isso e conseguiram descobrir, né, porque era um povo que tinha na Bíblia e não existia vestígio, digamos assim, desse Império Hitita. E os babilônios, né, que são muito conhecidos, né, aquele leão, aquela pintura bem bonita, né, da Babilônia, os jardins suspensos. Os assírios, né, um povo cruel, muito bélico, muito guerreiro, né, conhecido por sua crueldade, né, na antiguidade, um dos mais cruéis. Não sei se dá para você comparar com os depois, mas eles eram conhecidos por ser muito cruéis, né, os assírios. E os caldeus, né, se fixaram em aldeias e passaram a viver da agricultura. Acho que a gente vai ver sumérios primeiro e aí já fazer uma ligação ali com os acadianos, depois os hititas, que não é muita coisa, Babilônia é bastante, e os assírios e os caldeus depois. E aqui ainda é só a Mesopotâmia, né? Daí paralelamente tem o Egito ali, né? Aí a China e a Índia, que também já vão se desenvolver, né, na antiguidade.
E aí também depois a gente pode ver os Olmecas lá, né, e a América. Algumas dessas aldeias, né, cresceram pouco a pouco. Por volta de 4.000 a.C. haviam se transformado em cidades autossuficientes e autogovernadas. Né. Essa descrição que a gente viu ali, né, da história suméria, que eles foram se agrupando ali, né, e aí eles foram se transformando em cidades autossuficientes e autogovernadas. Em muitas delas, os governantes passaram a controlar, além do poder político, também o religioso, né, que seriam os pateses, chamados pateses aqui. O patese era considerado, né, um líder político e também um líder religioso. Né. A autoridade desses soberanos, contudo, ficava quase sempre restrita à sua cidade. Né, ele era uma autoridade local. Por isso que os historiadores caracterizam tais centros urbanos como cidades-estados. Né. Então elas são cidades-estados, né, meio autossuficientes ali porque tinham seus próprios líderes religiosos e políticos. Né. A religião vinculada com o Estado aqui desde já a antiguidade. Né. Não é aqui, no caso, não é a igreja, né, mas aqui é a religião, no caso, vinculada com o Estado. Aqui é o mapinha, né, que eu já rabisquei tudo. Aí, vamos falar um pouco, né, da civilização suméria. Né. Aí, os sumérios foram os primeiros povos, né, a se estabelecer na Mesopotâmia. Estudos arqueológicos e linguísticos indicam que eles teriam vindo da Ásia Centro-Ocidental e se fixado no extremo sul da Mesopotâmia, por volta de 4.000 a.C., né, que é a data que a gente adota ali. Aí, a ação dos rios Tigres, né, e Eufrates ao longo dos séculos deixaram o solo ideal para a agricultura. Né. Uma das cidades mais antigas do mundo foram erguidas nesta região, que a gente está cansado de saber. Né. Aí, a questão do termo sumério aqui, né, é o nome comumente dado aos antigos habitantes não semitas, né, da Mesopotâmia, Sumer, pelos acádios, povo semita que veio a formar o Império Acádio. Então aqui é um detalhezinho assim que faz muita diferença a gente saber, né? Que quem falou que esse povo é sumério, né? Foram os acádios, né? Os acádios que deram esse nome para eles, né? Por eles não serem semitas também. Eles deram o nome dos sumérios. Então, porque eles não faziam parte dessa etnia semita, né? Dessa língua semita, né, cara? Os sumérios referiam-se a si próprios como Ung-Sag-Giga, numa transcrição fonética Un-San-Giga, literalmente o povo de cabeça negra. Né? O termo acádio Shumer poderia representar o nome geográfico em algum dialeto local, porém com o desenvolvimento fonológico levou o termo acádio Shumero como ele desenvolvimento levou ao termo acádico shumero ainda incerto. O termo Shinar em hebraico Sen-NGE, em egípcio Sanhar, em Tita referem-se ao sul da Mesopotâmia e poderiam ser variantes das ocidentais de Sumer. Né? Então, os sumérios aqui é uma coisa que aqui é muito interessante de saber, né? Quem que seriam os sumérios. Na verdade, se fosse perguntar para a gente chegasse lá para um sumério daquela época, perguntar, e daí, senhor sumério? Como que você vai? Ele não ia saber que era ele, sumério, né? Que eles se autodenominavam os povo de cabeça negra, né? E aí quem chamou eles de sumério foi os acádios, né? Os acádios foram lá, denominaram eles sumérios e eles nem sabiam, né? Hoje em dia eles são conhecidos como sumérios e eles queriam ser conhecidos como os povos de cabeça negra, né? Então foi meio que uma injustiça da história, né? Usou o termo do povo rival ali para chamar eles, né? Mas eles acabou ficando como sumérios, né? Que bem interessante essa questão. Né? Daí, com o crescimento da população, né, e da diversificação das atividades, surgiram novos ofícios, né, como o de comerciante, cesteiro, pastor, marceneiro, etc. Essas atividades eram administradas por funcionários a serviço do governante. Para isso, cuidavam da contabilidade, né, ou seja, do controle sobre as operações comerciais e sobre os tributos. Eles criaram formas de anotação, né, que por volta de 4.000 a.C. levaram à invenção da escrita cuneiforme. Isso aqui, então,
foi a consequência, né, quando as cidades começam a crescer, aí vem várias atividades aqui, né, novos ofícios, comerciante, né, o cesteiro, pastor, marceneiro. E daí essas atividades já começa a surgir uma burocracia aqui, né, que são administrados por funcionários, serviço do governante, né, uma bem proto burocracia, muito proto, muito antes, né, da burocracia, mais alto que você. E aí eles vão cuidar da contabilidade, né? Daí eles vão controlar essas operações comerciais, vão controlar os tributos, né, que eles já começam a inventar os tributos, eles vão, como a questão da sociologia, ela estuda isso, né, eles vão, a sociologia estuda, né, essa questão de você colocar vários homens junto, né? Não homens, mas várias pessoas do gênero humano convivendo junto, que eles vão ter que se organizar de alguma forma, né? De uma sociedade que vai começar a criar tributos, vai começar a fazer os ofícios, alguém vai começar a administrar, vai ter o líder religioso e o líder político, e aí vai complexificar bastante, né? E isso daqui já é uma característica, né? Que a gente já vê como que foi ocorrendo aqui na Suméria, né, nos povos de cabeça negra, que como que foi ocorrendo essa complexificação da sociedade. E isso aqui com essa divisão social aqui dos ofícios, né, tem como consequência que eles que tinham que fazer esse controle aqui, e aí eles foram criar essas formas de notação, né, naquela cunha, naquela argila lá, mole. E aí eles criaram a escrita cuneiforme. Então uma coisa foi puxando a outra, né? Como eu falei, né, a questão da dialética hegeliana, né? Uma coisa vai puxando a outra na história. A partir do ano 3000 a.C., diversas cidades se constituíram no sul da Mesopotâmia, né? Entre elas Eridu, Nippur, Ur. Todas eram pequenos estados, né, autônomos, né, governados pelo patese, né? Líder político, religioso e militar. Além de terem inventado um tipo de escrito, os sumérios foram responsáveis por importantes conquistas da humanidade, como o arado de cobre, né, que eles começaram a usar, o uso da força animal na agricultura e a construção de diques e canais, né, para levar a água a regiões distantes dos rios. Então a gente vai ver, né, aos pouquinhos que vai evoluindo, né? A partir de 3000 aqui também é uma coisa também que está. Algumas fontes dizem 4.000, né? Outras dizem 3.000, mas é uma coisa que varia, né? Que não se pode precisar muito aqui, quando que foi. Mas né, é uma das considerada a primeira civilização, né? Mas ela varia um pouco nessa datação. E aos poucos vai evoluindo, né? Eles já fazem um arado de cobre aqui, usam a força animal na agricultura e começam a construir diques, né? Aos poucos vão evoluindo. Aí aqui também tem uma das invenções que tem até hoje, né? Que eles usam, que a gente usa até hoje. Eles estabeleceram também a divisão do ano em 12 meses, da hora em 60 minutos e do círculo em 360 graus. Criaram o mais antigo sistema numérico da história, né? Com base em 60 símbolos e um calendário formado por meses lunares de 28 dias, que lhes permitia prever com bastante exatidão o melhor momento de semear e colher. Atribui-se a eles ainda a invenção do vidro e da roda, né, que foi falado aí da roda. Então essa divisão, né, do ano em 12 meses, a hora e o círculo em 360 graus é tudo isso mesmo. Desde o tempo lá do povo de cabeça negra, eles já foram... Eles que inventaram isso, né? Então, para ver a importância desse povo. A primeira cidade-estado desenvolvida na região foi Uruk, que muitos historiadores acreditam ter sido um grande polo de difusão cultural da Suméria. O surgimento e desenvolvimento de Uruk são considerados marcos da revolução urbana, né? Pois seus vestígios apresentam as características fundamentais do processo de urbanização. Grande adensamento populacional, grandes construções, indícios de especialização do trabalho, né, que a gente falou, produção de vários vasos de cerâmicas em larga escala, que eles já estavam fazendo, e o surgimento da escrita cuneiforme, né? Então, nesse tempo aqui da cidade de Uruk,
ele é considerado um tempo que já é chamado de uma revolução urbana, né? Que eles já vão avançando mais um pouco, né? Já vão se urbanizando, já vão colocar, vai ter todas essas características aqui, né? Que são considerados fundamentais no processo de urbanização aqui, né? Muitas construções, indícios de especialização do trabalho, vasos de cerâmica e surgimento do escrito cuneiforme. Na história mesopotâmica, né, o Império de Ur deu continuidade ao Império dos Acádios. Aqui eu vou fechar essa aula aqui, que acredito que seja importante, né, a gente parar nas cidades aqui, depois a gente vai ver os impérios, essas divisão daí que vai ser já dos impérios. Mas acredito que aqui é interessante de ver, né, qual a importância dessas cidades-estados aqui, né? E uma chave aqui bem interessante, dá pra gente ver bem como que ocorre na história aqui, né? Quando os acádios, né, dão ao nome de sumérios, é por causa que eles não é que os sumérios queriam ser chamados de sumérios, né? Eles deram o nome porque eles não eram semitas, né? Eles chamaram, digamos assim, o povo que não era povo diferente de Sumério. E no fim ficou o nome de Sumério, né? Não ficou o nome Upsag Giga, né? Que era o que eles queriam ser chamados. Ou o povo de cabeça negra. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui acho que é uma coisa que dá pra ver muito bem como que a história é escrita. É um retrato muito interessante de como a história é escrita, isso aqui. De que um povo descreveu o outro, e aí, em vez eles falando ali que queriam ser conhecidos como o povo de cabeça negra, eles ficaram conhecidos como os sumérios, os não acadianos, digamos assim, porque como que os acadianos chamavam eles. Então, muito interessante da gente ver, né, como que a história é escrita, né, ela às vezes vai pegar uma coisa ali que não era bem como o povo queria ficar conhecido, e vai transformar eles nos povos sumérios, né? Que naqueles tempos eles nunca iam saber que eles eram sumérios, né? Eles chamavam de se titulavam, né, Ugsag Giga. Isso aqui é interessante. Então, vamos fechar aqui nessa introdução da Mesopotâmia aqui, né, que a gente falou um pouco da Suméria, e aí na próxima aula a gente já começa a falar um pouco dos impérios, né?